Imagina o seguinte, você está assistindo a um jogo do Brasileirão. O atacante domina a bola, parte em velocidade e cai no carrinho. Cartão amarelo para o adversário. Parece um lance normal. Parece, mas do outro lado da cidade, um grupo criminoso acabou de embolsar uma fortuna. Porque aquele cartão amarelo, aquele cartão que parecia tão comum, foi combinado antes do apito inicial. O jogador recebeu até R$ 100.000 para fazer aquilo acontecer. Isso não é ficção, isso aconteceu no futebol brasileiro, mais de uma vez. E o escândalo vai muito além do que a imprensa noticiou. Para entender o escândalo, você precisa entender como o esquema funcionava por dentro. Tudo começa com as apostas esportivas online. Hoje, em qualquer celular, dá para apostar no resultado de um jogo, no número de gols, no número de cartões, até em qual minuto vai sair o primeiro escanteio. Um grupo criminoso percebeu que, se conseguisse convencer um jogador a tomar um cartão amarelo em um momento específico ou cometer um pênalti no primeiro tempo, dava para montar uma aposta certeira e lucrar uma fortuna. A lógica era simples e assustadora. O apostador entrava em contato com o jogador, oferecia dinheiro, o jogador executava a ação em campo, o apostador embolsava o prêmio e o dinheiro era dividido. Tudo via Pix. Tudo documentado, tudo gravado, inclusive nas conversas de WhatsApp que depois foram usadas como prova pelo Ministério Público. A história começou a vir à tona em novembro de 2022, numa cidade que poucos esperavam, Goiânia. O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, recebeu uma informação alarmante. Um dos jogadores do clube havia sido abordado por apostadores para cometer um pênalti numa partida contra o Sport, pela Série B. Em vez de esconder o caso, Bravo fez o que poucos dirigentes teriam coragem de fazer. Reuniu as provas e foi direto ao Ministério Público de Goiás. Nascia a Operação Penalidade Máxima. O que o MP encontrou nas investigações chocou o futebol brasileiro. O esquema não era pequeno, era uma organização criminosa estruturada, com líderes, intermediários, planilhas de controle e uma conta bancária que movimentou mais de R$ 1 milhão em apenas 9 meses. O nome que aparecia no centro de tudo era Bruno Lopes de Moura, dono de uma empresa chamada BC Sports Management. Sua esposa controlava as transferências bancárias para os jogadores aliciados. Em 2023, a segunda fase da operação foi deflagrada. 3 mandados de prisão, 16 preventivos e 20 mandados de busca e apreensão, cumpridos em 16 municípios espalhados por 20 estados do Brasil. O esquema tinha chegado longe, muito longe. À medida que as investigações avançavam, os nomes foram surgindo, e muitos deles eram de times da Série A elite do futebol brasileiro. Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos, foi denunciado por aceitar R$ 50.000 para tomar um cartão amarelo contra o Avaí. Vitor Mendes, zagueiro do Fluminense, recebeu R$ 5.000 via Pix para fazer o mesmo. Pedrinho e Brian Garcia, do Atlético PR, também tiveram os nomes citados. No total, mais de 33 jogadores foram investigados pelo STJD. 5 foram banidos permanentemente do futebol brasileiro. Mas o que mais assustou não foram os valores, foram as declarações. Alguns jogadores envolvidos acreditavam que tomar um cartão amarelo combinado não era crime, não era manipulação, era só um detalhe sem importância. O presidente do Vila Nova resumiu assim: os atletas achavam que nem cometendo crimes eles estavam. E os aliciados passaram a ser aliciadores. Estava virando um círculo vicioso que poderia ter colocado em xeque a credibilidade de todo o futebol. Se os casos anteriores abalaram o futebol, o que veio depois foi um terremoto. Em 2024, a Polícia Federal indiciou Bruno Henrique, atacante do Flamengo, um dos jogadores mais famosos do Brasil, por supostamente ter forçado um cartão amarelo numa partida do Brasileirão para favorecer apostadores. O caso virou manchete no mundo inteiro, porque Bruno Henrique não era um jogador qualquer. Era ídolo da maior torcida do Brasil. Tinha títulos da Libertadores, do Brasileirão, da Copa do Brasil. De repente, o nome dele aparecia numa investigação criminal. O jogador negou qualquer envolvimento ilícito, mas a dúvida foi plantada na cabeça de milhões de torcedores. Mas o escândalo vai além dos jogadores indiciados. Dos 60 clubes que disputaram as séries A, B e C do Brasileirão em 2024, 39 tinham casas de apostas como patrocinadores masters. 39 clubes, mais de 65% de todos os times. O maior contrato foi o da Vaidebet com o Corinthians, R$ 370 milhões por 3 temporadas. As casas de apostas estão em todo lugar, nas camisas, nos estádios, nas transmissões, nos celulares. O futebol sempre foi paixão, emoção, imprevisibilidade. Mas quando o resultado pode ser comprado por R$ 5.000 via Pix, o que sobra dessa paixão? Me conta nos comentários, você ainda acredita no futebol brasileiro? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.